Pastor Silas Malafaia criticou o ex-presidente Michel Temer por não mencionar Michele Bolsonaro como uma possível candidata da direita para as eleições presidenciais de 2026. Temer havia sugerido a formação de uma aliança entre governadores de direita sem citar Jair Bolsonaro ou Michele Bolsonaro. Em resposta, Malafaia destacou que, caso a inelegibilidade de Bolsonaro persista, Michele seria a candidata mais viável, reunindo apoio de bolsonaristas, mulheres e evangélicos. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Dai, a gente tá numa mesma pauta falando de Michel Temer, Michele Bolsonaro e Silas Malafaia. Só tá faltando mais um pra gente ter os quatro cavaleiros do Apocalipse, né? Perfeito, Sophie. Aí a gente pode chamar o Bolsonaro, porque ele vai aparecer também. Ou será que temos aí um pastor mirim? Melhor deixar o pastor mirim de lado, né? Apesar de que, logicamente, o Silas não está gostando nem um pouquinho dele. Mas o Silas Malafaia não é de agora que ele vem sinalizando que ele escolheu uma candidata, e essa candidata é sim a Michele Bolsonaro, porque todos os acenos do Silas Malafaia voltam para lembrar que Michele ela tem um público feminino, ela tem apoio do público evangélico, logicamente ela não tem apoio dos bolsonaristas, mas é um público extremamente misógino, só que eles também são fiéis. Então, em alguns momentos, eles podem ali acenar e votar em quem tiver mais chance de contrapor o petismo, porque o sentimento de antipetismo ainda consegue ser maior do que a própria racionalidade. E vamos convenhamos, né? A Michelle Bolsonaro ela é muito mais inteligente do que o seu companheiro, não tem como negar também. O seu discurso, muitas vezes moderado, em outros momentos extremamente radical, o que ela fala, quando ela fala, onde ela fala, isso é tudo muito bem pensado. Ela não caiu de paraquedas nessa família, também a gente não vai acreditar, mas a Michelle é só a mulher que está ali do lado do Bolsonaro. Não acreditem nisso. Então, isso é um bom indicativo do que o Silas ele vem preparando aí, que pode ser, nos próximos meses, um grande problema no Brasil, ter mais uma pessoa da família Bolsonaro, e nesse caso aí, elegível, que pode sim assumir uma disputa para a presidência em 2026. E eu vou te pedir, por favor, Sofia, para trazer a matéria do Globo, e justamente traz essa análise que o Silas fez nesse final de semana, né, que ele critica a posição do Temer. Detalhe, tá? O Silas Malafaia ele operou o olho, ele estava gravando vidas aí de óculos escuros esses dias, e ele ainda assim achou que a preocupação imediata era fazer vida falando sobre o cenário político, mas cada um com as suas prioridades, né? Às vezes a recuperação ali não é uma prioridade. E aí o pastor da matéria traz que o pastor da Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, perdão, afirmou que em caso de inelegibilidade de Bolsonaro seja mantida, a ex-primeira-dama seria aí uma candidata mais viável. Mais viável para quem, né? Talvez porque já está inserida no cenário, né? Já tem todos os processos ali, né, próximos a ele. Uma coisa que é importante a gente falar, vou te pedir para descer um pouquinho, Sofia, porque antes de tudo é importante que a gente fale uma coisa: nenhum jurista, pronto, essa primeira parágrafo mesmo, por favor. Nenhum jurista hoje acredita que o Bolsonaro deixará de ser inelegível. A gente tem que pontuar isso, porque independente do processo de julgamento do atentado, da tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, em que ele é réu e vai ser julgado pelo STF, a inelegibilidade de Bolsonaro foi sobre abuso de poder e foi validada pelo TSE, e ele já recorreu diversas vezes e a sentença foi mantida. Ele possivelmente continuará inelegível até 2030. O que a gente espera que aconteça é que ele seja preso aí, se assim condenado for, por causa dos atentados, ou pela fraude do cartão de vacinação, ou pelas joias do Catar. Vocês escolhem o que ele pode ser condenado aí, porque são vários os processos em que ele é réu. Mas é importante lembrar isso, que a Michelle, de fato, é o nome da família que é viável nesse cenário, porque um dos filhos já foi para o exterior, de forma muito estranha, né? O Eduardo Bolsonaro deixou o mandato dele aqui e foi para o exterior.
A gente tem um outro filho totalmente inexpressivo, que é um vereador federal, um vereador que viaja para o exterior e ninguém entende a função do Carlos. E o terceiro filho, né, que teria cenário, porque Jair Renan nem coloco nessa lista, ele realmente é muito mais útil para o pai no Senado, e ele também não teria uma projeção nacional para ser elegível, né? Nesse caso, uma campanha presidencial. Então, de fato, o que o Silas Malafaia faz sentido. E aí a matéria, né, traz que a sugestão do ex-presidente Michel Temer, do MDB, para que governadores de direita se unam em torno de uma candidatura à presidência da República em 2023, e foi isso que provocou essa fala do Temer, porque a ideia seria trazer Caiado, trazer o Tarcísio, para unir forças e colocar o bolsonarismo novamente, o bolsonarismo que seria viável novamente no poder. Vou te pedir para descer um pouquinho, Sofia, por favor. E essa entrevista do Temer foi para o Canal Livre da Band. E aí, olha o que o Silas ele responde, né? Não, perdão, o que o próprio Temer continua falando. É importante que a chamada centro-direita tenha um programa. Nas conversas que eu tive com os governadores, vejo que eles estão muito dispostos. São 5 governadores, se saírem 5 candidatos e apenas um ou outro do outro lado, Lula, é claro que o candidato do outro lado terá uma vantagem extraordinária. E essa foi a afirmação do Temer, porque ele tem medo, né, de fragmentar o bolsonarismo que já está dividido e eles estão brigando entre eles, porque eles são assim. E aí, né, o Silas, ele vem, né, falando que existe uma articulação, vou te pedir para descer mais um pouquinho, Sofia, eu estou lendo pela sua tela. Eu não estou conseguindo. Obrigada. E aí o Silas, né, ele fala sobre a possibilidade da Michelle e diz: se existe uma articulação de um candidato de direita, caso um vergonhoso impedimento de Bolsonaro persista, o senhor esqueceu o nome mais bem avaliado nas pesquisas, Michelle. Porque o Silas ele precisa intencionar alguém, né, uma pessoa que ele teria ali proximidade. O Silas Malafaia já teve um desentendimento com Caiado, já teve um desentendimento ali com Gustavo Lima, que foi um possível nome que se lançou. Ele vem criando desentendimentos, inclusive com o Nicolas Ferreira, pararam de se seguir em redes sociais, houve um tensionamento muito grande nos últimos meses entre os dois. Então, hoje, o Silas Malafaia, que é o oráculo do bolsonarismo, do presidente, ele vem perdendo poder. Inclusive, isso reflete em vídeos que ele vem fazendo nas redes sociais. Vou te pedir para trazer um vídeo aqui recente do Silas, por favor. Por favor, Sofia. E aí, como eu falei, né, o óculos, vocês já entenderam que é porque ele fez a cirurgia recente, mas ele está adorando utilizar as redes sociais para fazer os vídeos dele ainda. Povo abençoado do Brasil, eu estou usando óculos porque eu operei a outra vista. O que estamos assistindo no Brasil é uma verdadeira vergonha. O STF acaba de derrubar uma decisão da maioria absolutíssima dos deputados. 315 deputados votaram a favor de ramagem nessa farsa de pseudo-golpe. O STF nem deu bola, foi lá e derrubou. Então eu vou dizer aqui, para mim, ele vai ter uma chance de provar o contrário. Hugo Mota, presidente da Câmara, jogou combinado com o STF. Da seguinte maneira, eu vou ter que botar isso em votação, porque eu tenho que dar uma satisfação à direita e à opinião pública. E vocês derrubam aí. Só tem uma chance de provar o contrário, Hugo Mota. É você colocar em votação aquilo que a maioria dos deputados decidiram, a urgência do projeto da anistia. Só tem essa chance. E também, você, quando era candidato a presidente da Câmara, você falou para a oposição que se a maioria dos deputados decidissem por um projeto de anistia, você ia pautar. Então prova que você não tem palavra, que você está sentado em cima daquilo que a maioria decidiu. Agora, senhores deputados, vocês também têm uma chance de provar para o STF que vocês não são capacho do STF, e sim um poder independente. O artigo 48, inciso 8 da Constituição diz que é competência exclusiva do Congresso Nacional a questão da anistia. Vocês não devem satisfação à STF, nem ao governo Lula, só devem satisfação ao povo. E a maioria de vocês decidiram pela urgência do projeto da anistia. Vocês têm que pressionar líderes partidários e o senhor Hugo Mota. Por quê? Porque na eleição de 2026 nós vamos denunciar quem participou dessa farsa. Pronto. A gente já chega de Silas, né? Já chega. Mas é uma coisa. Antes que estoure os nossos ouvidos. Não, e ele fala uma coisa que é muito importante, que era justamente o que é o ponto mais importante de tudo que ele falou.
que os deputados não devem satisfação para o petismo, para Lula, deve satisfação ao povo. E tem uma pesquisa, inclusive, que a maioria da população brasileira quer que haja, né, uma votação para identificar o que aconteceu no 8 de janeiro e que os envolvidos sejam punidos. As pessoas não querem anistia, o povo, a Não maioria do povo é querem. contra a anistia. Então, assim, Silas, se for em relação a isso, você está. Né? Enfim, é isso, Sofia. Mas o Silas, claramente, ele já escolheu uma candidata, já no cenário prevendo que o Bolsonaro ele realmente vai seguir inelegível. A gente espera, inclusive, que siga preso, né? Mas ele está ainda apostando numa anistia e lutando para isso, porque é o que resta, né? Não pode jogar toalha nesse momento. Pois é, Ana, Dai. Realmente, assim, primeiro, essa questão da anistia não é uma pauta popular, sabe? Não é popular nem na direita nem na esquerda. Você faz manifestação a favor da anistia flop, você faz manifestação contra a anistia flop. As pessoas não estão pensando muito nisso. Eu não estou dizendo que isso está certo. Eu acho que as pessoas deveriam sim estar pensando nisso e brigando contra essa anistia. Isso é importantíssimo. Dito isso, realmente não é algo que tem apelo. Então, mas aí você está esperando compromisso com a verdade por parte do Silas Malafaia. Não vou falar nada porque o meu advogado não deixa. Mas enfim, e quanto a quem será o candidato da direita, eu só olho para isso e fico, briguem, desgraçados, briguem. Porque se por um lado a gente na esquerda lida com a crise de não temos nenhum outro candidato além do Lula, então se acontecer alguma coisa com o Lula, ferrou, porque não tem outro candidato na esquerda. Do lado da direita, eles lidam com a crise de temos candidatos demais e todos eles estão se matando para ver quem vai ser o candidato. E isso pra gente é ótimo. É ótimo. Deixa lá, uns vão apoiar o Tarcísio, outros vão apoiar a Michelle, outros vão querer apoiar, sei lá, o Caiado, etc. Deixa eles que briguem, de preferência que se lancem todos os candidatos de uma vez só. Daí dilui o voto entre eles e a gente vai ver um segundo turno, sei lá, entre Lula e Ciro. Olha, Mas, isso é divertido. Mas olha, precisa realmente todos eles irem de uma vez só, porque para conseguir todos eles ficarem com menos votos que o Ciro é só assim. Pronto, irritei o pessoal da Florzinha. Dai, ficamos por aqui? Ficamos, Sofia. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias para vocês.